A nossa conversa hoje gira em torno daqueles assuntos, tipo, aquilo que você sabe sobre saúde, mas já esqueceu e por isso está correndo risco, principalmente quando a gente se refere às patologias ou doenças ditas silenciosas, como, por exemplo, a pressão alta e o diabetes. Para isso, a gente convidou um especialista, a doutora Cláudia Regina Brandão de Pinho, endocrinologista e coordenadora da rede Hiperdia de Vila Velha, para falar e esclarecer um pouco mais a respeito desse tema, ou pelo menos nos relembrar a respeito das precauções que devemos adotar com relação a esse principal patrimônio que a gente tem, que é a nossa saúde. Doutora Cláudia, essa questão das doenças ditas silenciosas. Silenciosa por quê? Não se percebe até que elas estejam já instaladas? Não, é pior que isso. A gente, muitas vezes, mesmo com a doença já instalada, com anos de doença, a pessoa, se não procurar o diagnóstico, ela muitas vezes não percebe. Que a gente tem casos de diabéticos que, quando fazem o diagnóstico, a gente percebe que ele já tem o diabetes há 5 até 10 anos instalado, e ele não se deu conta, ou porque apareciam poucos sintomas, ou porque ele foi acostumando com os sintomas. Então, era uma foi assimilando gradualmente. Exatamente, uma pessoa que não acordava para urinar e começou devagarzinho a acordar 1, 2 vezes à noite para urinar, mas isso não despertou nele que era uma alteração. Então, ele vai acostumando com os sintomas, vai acostumando a comer mais, vai acostumando a ir mais no banheiro, né? É um progredir lento, mas a doença já está lá, já está instalada. Agora, e no caso específico da pressão alta ou hipertensão, né? Isso também pode acontecer. A pessoa tem aumentos graduais da pressão. Pressão ideal hoje considerada é 12/8. Qualquer coisa acima disso, 13/8,5, 13/9, 14/9, já é uma pressão causadora de danos, mas que muitas vezes não provoca sintoma nenhum. Então, a não ser que ele procure um serviço de saúde, meça essa pressão, muitas vezes ele não vai detectar que tem essa pressão de 14/9, 14/10. Você lembra a história do sapo na água quente? Ou seja, se você jogar um sapo na água fervendo, ele pula. Mas se deixar o sapo lá na água fria e esquentar, a água for aquecendo gradualmente, ele
que o Ministério passa. Em 9 minutos, nós estamos conversando com a endocrinologista e coordenadora da Rede Hiperdia de Vila Velha, Cláudia Regina Brandão de Pinho. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a endocrinologista Cláudia Regina Brandão de Pinho. Doutora Cláudia, a senhora estava mencionando a respeito dos... Vou repassar porque não custa repetir, os chamados sintomas sutis do diabetes. Pressão alta não tem qualquer sintoma, tem? Ela tem os sintomas, mas normalmente são associados a um quadro mais abrupto. Sim. Quando a pressão sobe muito, a pessoa passa mal, fica tonta, pode chegar a desmaiar mesmo, ela pode ficar com rubor, ficar com o rosto vermelho, tremor, em níveis mais elevados de pressão. E no caso do diabetes? No caso do diabetes, aumento do apetite, aumento da sede, aumento da frequência urinária, que pode começar a aumentar só à noite e depois passar para o dia inteiro. Né? São chamados polis, poliúria, polidipsia e polifagia. Come muito, bebe muita água e urina muito. E há dietas que previnem a ocorrência dessas doenças? Sim. Tipo que dieta que previne? Olha, há uma dieta com pouco sal, com muita fibra, pouca gordura animal e pouco açúcar, né? A gente, na verdade, uma dieta equilibrada vai fazer com que as pessoas tenham menos tendência a ter o diabetes e hipertensão. O que a gente está vendo hoje com a vida do jeito que está, as crianças comendo mal, a gente está vendo que as crianças estão ficando obesas mais cedo, né? Crianças e adolescentes obesos, e por conta disso, diabetes e hipertensão estão se instalando muito mais cedo. Então, aí é um fator direto, uma causa direta da hipertensão e do diabetes é um erro alimentar que vem desde o início. A gente sabe que criança amamentada exclusivamente no peito até 6 meses, mesmo que ela tenha uma tendência genética a ter hipertensão e diabetes, essa tendência diminui. A amamentação previne. A amamentação ajuda a prevenir. Não quer dizer que ela não vai ser hipertensa diabética, mas pode ser que ela venha a ser mais tarde. Agora a questão do açúcar, porque o açúcar também está travestido às vezes em outros. O carboidrato, por exemplo, transforma em açúcar, né? Então, quer dizer, não basta apenas evitar o açúcar na sua forma mais pura, digamos, direta. Tem outros tipos de açúcares que a gente ingere sem saber. São os carboidratos de absorção rápida, principalmente. Massas, as massas, o pão. Bolo, biscoito. Todos esses, eles estão... Vira açúcar. Entrou no corpo, vira açúcar. Entrou no corpo, vira açúcar imediatamente. Não que as outras não... Você come uma maçã, vai virar açúcar, mas ela vai subir o açúcar gradativamente, não vai ser uma coisa tão agressiva. Né? A gente orienta desde a infância que, se for dar algum doce para a criança, dê junto com a alimentação, porque a fibra da alimentação, a fibra da verdura, do arroz, do feijão, vão estar retardando a absorção do açúcar daquele doce. Então, são muitas orientações alimentares que a gente deve procurar passar para o paciente desde a infância, porque é na criança que a gente pode investir para diminuir essas taxas de hipertensão e diabetes. Até para evitar instalar o hábito, né? Exatamente, né? Porque depois é muito mais difícil chegar para uma pessoa de 70 anos e retirar o açúcar. O hábito é a segunda natureza, né? Exatamente. Agora, em termos de atividade física prescrita, há uma prescrição específica? Que atividade física que seria? A prazerosa. Prazerosa. A prazerosa. Por quê? Porque ela também não pode gerar um estresse. Para muita gente é um martírio. Um desconforto. Né? Então, vamos tentar fazer a atividade física que der para você fazer durante o dia. O ideal, a gente fala, é a caminhada 3 a 4 vezes na semana, no mínimo, com uma duração de 40 minutos. Se você puder fazer isso prazerosamente, é o ideal. Agora, se você mora no segundo, no primeiro, no terceiro andar do edifício e possa estar subindo para sua casa, dispensar o elevador e subir de escada, se você gosta de dançar, vai para a academia fazer uma dança de salão ou vai para o baile. Né? Então, variar a atividade física, tentar inserir
atividade física em todo o seu dia. O que você puder fazer a pé, o que você puder fazer de bicicleta, para você poder estar o tempo todo agitando, né? Se mexendo. Uhum. Agora, a palavra estresse ficou muito banalizada, mas ele está muito diretamente ligado a uma série de doenças, entre as quais essas, então, né? Uhum. Tem, porque os fatores estressantes, eles mexem com o nosso organismo todo, mexem com a cabeça, né? E a cabeça, como a gente sabe, governa. Desregula tudo. A gente sabe que uma pessoa que esteja estressada vai dormir menos, e o sono faz com que a gente já tem trabalhos mostrando que a pessoa que dorme menos é mais obesa, tem os níveis de pressão maiores, por conta de mexer também com os hormônios. O estresse aumenta o cortisol, que é um hormônio, ele é chamado de hormônio de estresse mesmo, porque ele está ali para ajudar a gente a defender, assim. Ou correr, né? Se precisar, ou correr. Correr, o cortisol e a adrenalina. Então, ele vai fazer com que... E o cortisol e a adrenalina eles aumentam a pressão e aumentam a glicose. Tanto que tem gente que fala que tem diabetes emocional, ou que a pressão é emocional. Não é, ele tem hipertensão, ele tem diabetes, mas que a emoção mexe com o organismo dele, faz com que o nível descontrole, isso ocorre mesmo. Aliás, tem um livro recentemente lançado por cientistas alemães que afirmam, o nome do livro é A Doença como Caminho. Eles digamos assim, que eles radicalizam um pouco. Eles dizem normalmente que todas as doenças decorrem de alguma questão emocional que às vezes não foi nem elaborada conscientemente pela pessoa. O que a gente sabe, né, é que o estado emocional, ele desencadeia, né, ou piora, agrava doenças. Então, há que se imaginar que talvez uma coisa não resolvida na infância possa trazer uma melancolia, uma tristeza, uma depressão, que possa aí estar o tempo todo tentando desencadear as doenças que a gente já tem a propensão a ter. Então, junta um estado de depressão e melancolia com um hábito de vida menos saudável, né, a pessoa realmente tem uma propensão maior a ficar doente. Agora, a questão hoje, o desafio hoje é como ficar zen no meio da tensão urbana, como estamos tendo pano de fundo, inclusive, uma questão de insegurança, né? Que a gente está sempre ali, ó. Está sempre ali. Então, é um difícil equilíbrio. Ou seja, a sociedade, o modo de vida atual está nos adoecendo, né, doutora? Sem dúvida, sem dúvida. Tanto fisicamente, né, na questão de diminuir o seu espaço para atividade física, diminuir o seu espaço para as refeições adequadas, quanto psicologicamente. Você sai na rua, você está dirigindo o carro e está olhando para o lado para ver se você não vai ser assaltado. Isso é uma mola comprimida, né? Uma mola comprimida o tempo todo. Não tem como a gente manter a completa saúde. A gente tem que manter a fé, que vai estar tudo certo. Agradeço, doutora Cláudia, muito a sua presença aqui no 9 Minutos. Eu sou grata também a estar participando aqui. A gente, em Vila Velha, está reorganizando o atendimento aos pacientes hipertensos e diabéticos, e é muito trabalho. Parabéns pelo trabalho. Em 9 minutos, a gente contou com a presença da médica endocrinologista, coordenadora da Rede Hiperdia de Vila Velha, a doutora Cláudia Regina Brandão de Pinho. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender